Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Nós iniciamos mais uma emissão pedindo que Deus abençoe a todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, onde quer que vocês estejam, né? Que a paz e a luz possam chegar a vocês. Nós falamos no último vídeo sobre os diversos ângulos, né? Sobre os quais a gente pode falar da oração. Esse é um assunto que tem me ocupado bastante recentemente, porque eu percebi, né, nesses últimos meses, o quanto a oração pode ser uma ferramenta realmente extremamente útil para as nossas vidas. E a questão que a gente se coloca é: seria possível, né, mudar a nossa vida? Realmente mudar a nossa vida, né, usando a oração? Sim, e nós não nos damos conta de como isso é possível e quanto isso é possível, né? Então, por exemplo, as pessoas estão sofrendo, né? Tem crises familiares, tem problemas no trabalho, você tem um chefe muito chato, muito agressivo, que te persegue, você tem inimigos, às vezes tem, né? Você não, às vezes não quis, mas acaba tendo um inimigo qualquer por uma situação da vida. Situações de conflito, de dificuldade financeira, ah, problemas com seus filhos, problemas com o marido, com a esposa, que não falta, né, na vida são situações problemáticas. E a questão que a gente se coloca, bom, você às vezes faz um esforço imenso, né, para mudar essas situações, você tenta desesperadamente mudar tudo isso, mas você muitas vezes não consegue. E, ou se consegue, são resultados mínimos, né? Bom, se você tenta mudar uma situação, se você trabalha para mudar uma situação e não consegue, é óbvio, né, que alguma coisa não está funcionando. Não adianta você continuar repetindo o mesmo tipo de ação, porque você vai receber ou vai obter sempre o mesmo tipo de resultado, né? Então, não tem sentido. E isso me faz lembrar, né, o caso de um psicólogo austríaco que se chamava Viktor Frankl. E esse psicólogo, ele foi aprisionado, né, pelos nazistas, ficou num campo de concentração nazista. E num certo momento ele percebeu, né, que ele não tinha o que fazer. Você inicialmente luta contra aquela situação, depois você cai na aceitação, na depressão, e ele percebeu que eles estavam destruindo não só o corpo dele, mas a alma dele. E nesse momento ele teve um clique, né? Ele falou: olha, não vou permitir isso, né? Eles podem destruir o meu corpo, eles podem me matar de trabalho, de fome, do que quiser, mas eles não vão tocar na minha alma. O modo como eu vou reagir a isso, eles podem fazer o que quiser, porque eu não tenho como reagir fisicamente a isso, mas o modo como eu reajo intimamente a isso, isso me pertence. Ninguém pode fazer nada. E foi a partir daí, né, que ele começa a mudar a sua atitude, e isso, na verdade, acaba fazendo com que ele sobreviva, né? Porque muitas pessoas acabam, né, morrendo e acabaram morrendo nos campos de concentração, não só pela penúria física e o sofrimento físico, mas porque num certo momento você simplesmente desiste, para de lutar, né? Eles vencem não só seu corpo, mas vencem também sua alma. E é interessante porque às vezes a realidade nos depassa, né? Você não consegue, por exemplo, mudar, não tem como mudar uma realidade instantaneamente. Tem realidades que não dependem da gente. Mas dá para mudar o modo como nós reagimos a essa realidade, e muitas vezes isso ajuda muito. Agora, como é que é a oração, né? Como é que a oração se encaixa nisso? Como é que ela funciona como esse meio para mudar a nossa realidade? A oração, vamos usar um exemplo, né? Você pega, por exemplo, uma pessoa que está perdida num caminho qualquer, né? E lá ela percebe que há uma montanha, por exemplo. Tem vários caminhos possíveis, só tem um que te interessa, né? Por exemplo, em face de todos esses problemas que nós citamos, o problema que te interessa é resolver o problema, é resolver a questão com o seu marido, com o seu filho, com o seu trabalho, etc.
você vê a montanha, essa pessoa está perdida, não sabe como chegar onde ela quer. E aí ela sobe na montanha. E quando ela sobe, ela divisa todo o horizonte, né? Ela vê todo o horizonte, ela vê os caminhos, ela vê as possibilidades de caminho que tem ali. E isso é muito interessante porque você tem um ângulo que você não tinha quando estava lá embaixo. Você vê muito mais, você vê muito mais longe, você entende muito mais. Então, o que a oração faz com a gente é exatamente isso. Ela nos tira do nosso padrão terra a terra e nos leva para um padrão superior. E dali dá para ver as coisas. Então, é possível, a partir desse momento, tomar decisões que são mais acertadas. Você vendo melhor, enxergando melhor as coisas, entendendo melhor quais são as opções, você tem como decidir melhor, você tem como agir diferente. Então, a partir do momento que nós começamos a orar, a nossa psicologia muda. A pessoa começa a mudar. As pessoas que estão em volta e vivem com essa pessoa percebem que ela não é mais a mesma. Porque o foco dela mudou. O modo dela encarar a vida mudou. A forma dela reagir às coisas mudou. Então é muito interessante porque há todo um processo psicológico aí muito intenso que ocorre conosco. Para dar uma ideia, eu recomendo, por exemplo, assista um filme que chama Quarto de Guerra. Ele saiu já há algum tempo nos Estados Unidos, é um filme evangélico. E nesse filme a história gira em torno, né, de uma mulher que tenta mudar a sua situação de vida, os conflitos dentro de casa com o marido, a situação toda que eles estavam vivendo. E naquele momento ela usa, né, a oração, ela aprende a usar com uma outra pessoa a oração como realmente uma ferramenta para mudar a vida dela. Então, como é que funciona isso, né? Como é que a gente faz para subir essa montanha e enxergar as coisas de um ponto de vista mais alto? Bom, primeira coisa é se disciplinar, é fazer um esforço para parar alguns minutos e realmente se colocar em oração. A segunda é saber como proceder na oração, né? Por exemplo, a primeira coisa para se fazer é orar por compreensão. Eu lembro a história, né? Não sei, vocês provavelmente lembram também, a história de Jesus quando está chegando numa certa cidade e ele vê um cego que está gritando, né? Desesperadamente por ele. E ele se aproxima desse cego, né? E todo mundo sabe que o homem é cego, mas Jesus chega para ele e diz: "Que queres que eu te faça?" É estranho, né? Porque Jesus sabia das coisas, né? E ele vê um cego diante de si, mas ele pergunta: "O que queres que eu te faça?" Agora vamos trocar a cegueira física desse homem pela nossa cegueira psicológica. E Jesus chega para nós e diz: "O que queres que eu te faça?" E aí você responde assim: "Ah, Senhor, eu preciso de um emprego melhor. Ah, Senhor, mude o meu marido. Ah, Senhor, mude o meu filho. Ah, Senhor, eu preciso ganhar na loteria." Bom, você é cego, mas você está pedindo coisas que não têm o menor sentido, porque a coisa mais importante que a gente pode ter na vida é visão. É entender a situação na qual nós estamos, é compreender as dificuldades nas quais nós estamos, mas de um modo que nós possamos sair delas. É ver os caminhos, né? É enxergar as direções. Então, imagine que Jesus chegue para esse cego e a resposta dele fosse: "Senhor, eu gostaria de ser rico." Mas ninguém ia entender a resposta do homem, né? Porque o sujeito é cego de nascença. Ele sabe que os outros têm uma faculdade que ele não tem e ele pede uma coisa absurda. Muitas vezes é isso que acontece conosco. Então, qual é a primeira coisa que nós pedimos na nossa oração? Senhor, que eu veja. Me ajude a ver, né? Me ajude a entender, a enxergar, a compreender. Então, essa é a primeira coisa que a gente pede na oração, né? Você pode pedir também na sua oração, ou você deve desenvolver na sua oração uma atitude que é a atitude de render-se. Você diz: "Olha, eu entrego minhas armas, Senhor.
Eu entrego minhas armas. Eu preciso que o Senhor lute comigo, porque as minhas forças não são mais capazes de fazer face a essa situação. Eu entrego minhas armas. Eu não vou mais agir, continuar agindo do mesmo jeito. Agora me ensine, Senhor, a lutar do seu jeito. No exemplo desse filme é muito interessante, porque a mulher começa, ela aprende a orar, e nós percebemos toda uma mudança de atitude nela. Porque não adianta orar para negociar, para barganhar com Deus. Né? Não tem nada que a gente possa barganhar com Ele. A única coisa que a gente pode dar para Ele, que interessa para Ele, somos nós mesmos. Então, ela muda, né? Ela muda radicalmente, é um modo de agir em relação às coisas. Porque ela percebe que a felicidade dela não vinha mais das pessoas, dos filhos se comportarem deste ou daquele modo, o marido, o trabalho. A felicidade dela vinha dessa comunhão profunda, né, com as coisas mais importantes da vida, com Deus. Uma coisa que você pode pedir é por mudanças, né? Peça na oração para que as mudanças aconteçam em você. Peça coragem para mudar a sua atitude em face da realidade. Isso é fundamental, né? Porque Einstein dizia, né? Você não pode imaginar que seja inteligente você continuar fazendo as mesmas coisas e acreditar que o resultado vai ser diferente, né? Se você quer resultado diferente, você tem que agir diferente. E quando você começa a agir diferente, é impressionante porque as coisas começam a mudar. Por exemplo, seu chefe grita, mas você responde firme, educadamente e sem abaixar a cabeça. Ele percebe que alguma coisa mudou. Ele percebe que não está mais falando com a mesma pessoa. Você fala com seu filho, mas você mudou o tom. Você mudou a forma de falar. Ele sabe que você o ama, ele sabe que você está ali para ajudá-lo, mas você mudou. Você aceita que ele é uma criatura humana, um filho de Deus, que tem direito de viver e tomar suas próprias decisões. Isso é muito difícil de fazer. É uma situação muito difícil. Mas essa mudança de atitude muda tudo na nossa vida. Mas ela só pode vir, né, de um procedimento correto na oração. E nós fazermos isso de um modo realmente profundo. A oração é realmente uma ferramenta extraordinária, sabe? Que nós usamos muito pouco. É uma pena que nós não tenhamos ainda consciência. Há estudos que mostram, por exemplo, que quando 1% da população de uma cidade ora, o nível de violência da cidade cai. Há estudos que mostram que a oração pode afetar a vida das pessoas por quem você está orando. Pode melhorar a saúde, a qualidade de vida das pessoas. Há estudos científicos sobre os quais, por exemplo, nós vamos falar no próximo vídeo para mostrar que a oração não é uma coisinha à toa, né, um hábito bobo, ela é realmente uma ferramenta poderosa. E provavelmente nós vamos falar disso no próximo vídeo, ou num vídeo que nós vamos fazer sobre oração e saúde, né? É possível mudar a nossa vida? É possível mudar a nossa vida. Mas vocês verão, é possível mudar muito mais. Mesmo a nossa saúde é possível mudar se nós usamos a oração. Então é isso, meus amigos. Desenvolvamos este hábito saudável, né? E se você achou útil o nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal. Nós vamos estar publicando semanalmente, né, estes vídeos. Você recebe, né? Se inscreva aí, acione o sininho para receber as atualizações. E se foi útil para você, divulgue, né? Partilhe com seus amigos nas suas redes sociais. A mensagem não é minha, né? A mensagem é do Evangelho, a mensagem é do Espiritismo, porque nós enfocamos aqui as coisas no aspecto espírita, mas a mensagem é sobretudo de Jesus, né? Então, que vocês recebam, né, neste momento, muita paz, muita luz, muito carinho, muita proteção para vocês, para os seus lares, para os seus familiares. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo.